Olá, eu sou o Tony Martins e este é o canal Dólar Dividendos, onde nós conversamos sobre investimentos, especialmente sobre ativos americanos que nos pagam dividendos em dólar. E no vídeo de hoje nós vamos ver aqui 3 ETFs americanos que podem aí compor uma carteira e fazer uma blindagem em momentos de crises como este que nós estamos vivendo agora. Mas antes de iniciarmos, já deixa seu like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai estar nos ajudando, tá ok? E vamos lá entender qual é o cenário que nós estamos vivendo nesse exato momento, para depois conhecer quais são esses 3 ativos. E na última quarta-feira, dia 2 de abril, né, antes desse vídeo sendo gravado, Donald Trump anunciou aí o tarifaço que todos esperavam que ele faria, né? Só que o anúncio veio acima da expectativa do mercado. E a gente sabe que o mercado é sensível, é sentimental. E mexe com dinheiro, né? E dinheiro mexe com o sentimental, seja ganância ou medo de perda, né? Então isso que aconteceu. O anúncio foi maior que todo mundo esperava. E após esse anúncio, né, imediatamente o mercado reagiu negativamente. A gente olhar aqui no dia 2, os 3 principais índices que mede o mercado americano, o S&P 500, o Nasdaq 100 e o Dow Jones Indústrias, né, que é industrial, eles começaram a despencar aqui no dia 2. Mas no dia 4, na sexta-feira, aconteceu o que todo mundo temia: a China retalhar as tarifas. E isso foi anunciado. A China anunciou que retaliaria também em 34% dos produtos americanos que forem importados para a China. Isso fez o mercado ficar em pânico. A gente vai ver aqui no mapa de calor aqui. E na sexta-feira, no final do dia, estava tudo vermelho, um mar de sangue aqui. Mas Tony, me diz aí quais são esses 3 ativos que você definiu aqui, né, que pode proteger minha carteira ou diminuir os riscos, né, ou minimizar o estrago que pode acontecer numa situação como essa que ninguém esperava. São 3 ativos que sua principal função é de diversificação da carteira, uma diversificação negativa com os ativos principais. E a gente vai entender aqui muito fácil como funciona essa relação, né, negativa, essa correlação negativa entre 2 ativos, com o primeiro, que é o TLT, um ETF que se expõe aí os títulos do Tesouro Americano com vencimento de 20 anos. Então ele compra títulos do Tesouro que tem esse vencimento, né? E paga dividendos também. E ele está com a taxa administrativa de 0,15%. É um pouco alta, mas é pela garantia e pela diminuição do risco, né? Então, só que ele tem um detalhe: ele sofre marcação ao mercado. Principalmente quando os juros sobem, ele tende a cair, e vice-versa, né? Quando os juros descem, ele cresce a sua rentabilidade. A gente vai entender muito bem aqui na comparação com S&P 500 nesse momento aí de volatilidade, né? A gente percebe aqui em fevereiro já começou a ter a distanciamento entre os 2 ativos, né? Enquanto o S&P 500, no momento que já estava tendo incerteza com relação às tarifas do Trump, as pessoas começaram a migrar da renda variável por ativos mais seguros. E o TLT tem essa característica de segurança por ser lastreado pelo Tesouro Americano. Então aqui, dia 21, já começou a abrir uma boca de jacaré entre os 2 classes de ativos, né? Então o TLT está aqui subindo e o S&P 500 hoje ainda continua em queda, né? Por isso, se a gente olhar 5 dias atrás, a gente vê muito fácil. Ó, na sexta-feira já começou, ó, um dia após o lançamento do Trump sobre as tarifas, já começou também outra migração aqui da renda variável para renda fixa. Então isso faz com que ele se torne algo relacionado negativamente com outros ativos, né, que estão em queda e nesse momento de insegurança, que as pessoas querem ativos mais seguros. E outro detalhe, além disso, da rentabilidade ser ao contrário, né, você tem a possibilidade de estar recebendo dividendos, que o ETFs americano pagam dividendos, e esse paga de forma mensal e está na taxa aí dos 4,21% de dividend yield, e pagou no último mês aí, esse mês já, dia 1º de abril, 32 centavos. Então você tem a possibilidade de estar protegendo a carteira no momento de crise dessa, porque vai estar balanceando a carteira e ainda receber dividendos. E vamos para o nosso segundo ativo aqui também, que paga dividendos. E o nosso segundo ETF aqui é o SCHD, o Schwab USA Dividend Equity ETF.
ele tem uma taxa administrativa aí de 0,6%. É muito conhecido, né, por pagar dividendos de forma consistente e crescente. E ele segue o índice do Dow Jones Dividend 100. Então, eles têm dentro da sua carteira 104 empresas mais ou menos e tem como base aí sua base de escolha das empresas e os ativos que vão fazer dentro do seu portfólio, empresas sólidas, com caixa, que pagam bons dividendos, né? E são empresas resilientes, né? Se a gente for olhar aqui a composição que a gente vai ver já já, são empresas nos setores bem sólidos. Então, por que ele é um ativo também que pode blindar a tua carteira? Porque ele tem a possibilidade de rentabilidade e pagar dividendos, né? Ele tem esses dois conjuntos, por isso que ele tem, na maioria das carteiras que pensam em segurança, o SCHD faz parte, inclusive da nossa carteira que ele faz parte. E tem vídeo aqui recente que eu vou deixar no card aqui para vocês conferirem, falando sobre o SCHD e quais são as aplicações, além dessa de proteção e de outras com relação aos ETFs, tá ok? A gente for ver aqui a rentabilidade nos últimos anos, ele nos últimos 10 anos rendeu aproximadamente aí 11,3% e teve uma média aí de 13,33%. Então ele tem essa possibilidade da rentabilidade, né, da tua carteira e também dividendos. Além disso, ele recentemente sofreu uma modificação, um rebalanceamento. Inclusive, você pode conferir como foi esse rebalanceamento no nosso blog Compreendendo Finanças. Está aqui a matéria que eu vou deixar aqui na descrição para você conferir como é que foi essa mudança com relação a esse último vídeo que eu vou deixar aqui. Você vai assistir esse vídeo que eu vou deixar no card e logo após você vai ler a nossa matéria aqui dizendo quais são as modificações. Bem, e aqui a gente consegue ver os principais setores que compõem o SCHD, que é o de energia, com uma posição de 20,25%, depois de consumo, com 18%, logo depois energia, indústria, consumo cíclico, né? E aí finanças, tecnologia, que é menor, que inclusive é o que está caindo mais nesse momento de volatilidade, e 100% no mercado americano. Além disso, o SCHD distribui dividendos de forma trimestral, tá pagando aí por volta de 3,95% de dividend yield. E o último pagamento foi agora em março, dia 26, e pagou 25 centavos de dólares. Então é um ETF que você pode ter rentabilidade e pagamento de dividendos também. E vamos agora para o nosso terceiro ETF, que é um que todo mundo, quando no momento de pavor, recorre. Vamos lá para o nosso terceiro. E o nosso terceiro e último ETF aqui é o GLD. O GLD é um ETF que compra ações que refletem o desempenho do preço da barra de ouro. Ele é um ETF gerido pela SPDR e está sendo a cotação em aproximadamente 281 dólares. Taxa administrativa é salgada, 0,40, até pela proposta desse ativo, que é proteção. Historicamente, o ouro é a principal reserva de valor da humanidade. Então, no momento de crise, de guerra, de recessão, as pessoas buscam ativos seguros. E, inclusive, se a gente for olhar aqui a cotação desse ETF nos últimos 5 anos, teve um crescimento de 72,4%. Nos últimos 6 meses, teve um crescimento de 12%. Então, as pessoas estão buscando, embora nesse momento as pessoas estão mais assustadas, estão buscando liquidez. Até deu uma quedazinha aqui hoje, né? Se a gente olhar aqui hoje, teve uma queda aí de 2% na cotação do ETF. Mas historicamente as pessoas buscam esses tipos de ativo para compor. O ouro tem um detalhe, o ouro ele não tem rentabilidade. É o valor de mercado. As pessoas colocam valor e no momento que tem maior busca, né, pela escassez que o ouro tem, é a lei de mercado, né? Quanto mais oferta, menor o preço. Quanto mais demanda, o preço sobe. E a demanda agora cresceu, as pessoas estão buscando, principalmente os países, a gente vê a China e muitos países aí têm comprado aumentado a sua reserva de ouro. E aqui a gente pode ver o crescimento do ouro nos últimos tempos. Hoje está saindo a 2.977 dólares uma onça de ouro.
A gente pode ver aqui na sua máxima aqui, que foi esse mês, agora dia 1º de abril, bateu $3.000, acima de $3.000, sua máxima histórica do ouro, né? Então teve um crescimento aí nos últimos 12 meses de mais de 40%. Então o ouro é uma reserva de valor da humanidade. Então esses são os 3 ativos que a gente viu aqui que podem ir compor um escudo para uma carteira. Embora cada um tenha sua finalidade, né? O ouro é uma commodity, o preço pode variar muito, mas no momento de crise é o que as pessoas buscam. E tem o TLT, que é um dos ativos mais seguros do mundo, que é o Tesouro Americano. E tem o SCHD, que são empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos, que podem aí segurar um período de recessão. E primeiro você vai estar recebendo aí dividendos dessas empresas e que historicamente são resilientes. Mas me diz aqui nos comentários se você já tem algum tipo de proteção na sua carteira, ou pretende ter, se pretende comprar algum desses tipos de ativo, se já tem algum deles. E deixa aqui nos comentários, vai ajudar muito a gente. Pode deixar qualquer comentário que assim vai gerar engajamento aqui no canal. E se inscreva no canal, quero agradecer a todos aqueles que já se inscreveram. Ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos que nós subimos aqui de forma semanal. E também dá aquele like, assim você vai estar ajudando a gente aqui no nosso crescimento, tá ok? A gente se vê no próximo vídeo e até mais.